Irmãos, boa noite a todos, também amigos que nos visitam. É um privilégio novamente poder estarmos na casa do Senhor. E realmente tivemos um final de semana cheio de bênçãos e muito bom ouvir os amados irmãos que vieram de outros campos, mas com o mesmo propósito de servir ao Senhor e assim glorificar o Senhor através da obra realizada. E louvamos pela vida do pastor Elton, pastor Diego e também do pastor Tom Luz. E a igreja toda, pela cooperação, pelo empenho, a todos nós, que realmente sem a ajuda dos irmãos não poderíamos ter realizado, mas principalmente do nosso bondoso Deus, que tem mesmo dirigido todo esse trabalho. Então, é motivo de gratidão, realmente. Vamos continuar o nosso estudo. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E vamos fazer a leitura, iniciando no verso 1 ao final do verso 17. Efésios, capítulo 5, de 1 a 17. Após a leitura que nós faremos, nós iremos orar. Então diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, que se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e de toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é especial, é maravilhosa. São palavras da vida, palavra mesmo que transforma corações. Também palavras que nos instrui, nos desafia a andar verdadeiramente como filhos da luz,
como filhos de Deus. E que nessa noite, Pai, o Senhor nos ajude mesmo, porque necessitamos do Espírito Santo. Ele é o autor dessa palavra, que Ele venha mesmo falar ao meu coração, aos nossos corações, que a Tua palavra seja mesmo a primazia nessa noite. Ela é a verdade, Senhor. Então, nos transforma verdadeiramente, e assim, Pai, que possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor nesse mundo. E também, Pai, se porventura há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, que o Senhor, que é o autor dela, faça uma obra especial também nessa vida. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Acredito que já está assim na mente dos irmãos esses estudos na carta de Efésios, essa parte do capítulo 4 em diante, quando nós somos desafiados a andar de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Então Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos chamou e nos chama das trevas, das obras reprováveis das trevas, da inimizade com Ele, e nos chama para uma nova vida, uma vida mesmo transformada, uma nova vida com Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele nessa carta mostra, não é, a nossa anterior posição em Cristo, a nossa anterior posição diante de Cristo. Éramos filhos da ira, como nós lemos, filhos da desobediência, separados de Deus. Porém, agora, Deus nos transformou, nos deu uma nova vida, uma nova posição em Cristo Jesus. E essa nova posição, nós temos que andar com responsabilidade. Nós temos mostrado dessa forma porque é o que a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus. Então, esse verbo andai é notório mesmo no capítulo 4 e no capítulo 5. Nós mostramos isso, né? Começa o capítulo 4 com andai. Na metade do capítulo, andai. Terminando o capítulo, andai. E inicia aqui no capítulo 5 novamente, olha. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o desafio é para andarmos como filhos amados, como filhos de Deus. E a ênfase aqui é na santidade, é na santificação, que é realmente a característica do salvo, do crente em Jesus Cristo, né? Nós aprendemos nessa carta mesmo que aquele que foi salvo por Jesus Cristo, ele é um santo de Deus, e somos exortados a andar como santos em santidade de vida. Então aqui o apóstolo Paulo continua, né, nessa mesma batida, essa mesma pisada. Então semana passada nós mostramos que somos desafiados a andar em santidade, imitando o nosso Pai celestial, que é Deus, não é? E nós mostramos assim que é possível sim imitar a Deus, e mesmo sem conhecê-lo, né, a Bíblia diz que Deus é Espírito e nós não vemos a Deus, mas Deus usou de sua graça novamente e se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Verbo é Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo tabernaculou, né? O Verbo veio, habitou, a Bíblia diz, e vimos a sua glória como figura humana. Então Jesus Cristo é o Verbo de Deus e Ele é Deus.
e ele veio a esse mundo e foi visto. E assim, nós semana passada mostramos que Jesus e Deus é um só. E ele diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai, né? E tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho praticado é a obra do Pai. É o Pai que me ensinou, é o Pai que mesmo me enviou. Então quem vê Jesus Cristo, vê a Deus. E nós somos desafiados a imitar. Por isso que o Paulo diz aqui, olha, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como nós mostramos que Jesus veio e andou como servo, né? Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, né, em resgate de muitos. Então ele veio como servo, mostramos todo mesmo a servidão do Senhor, mas também como sacrifício. Ele veio, como diz aqui, né, e nos amou a ponto mesmo de se entregar por nós. Demonstrou esse amor, amando aquilo que não presta, amando o inimigo e se dando a si mesmo como um sacrifício, como oferta suave, né, como aroma a Deus. E também como Salvador. Ele veio e ele é o Salvador, assim, do pecador. Então Paulo diz, né, andai imitando a Cristo, imitai a Deus, e Deus é amor. E nós vimos que o amor de Deus, quando nós recebemos realmente o dom da salvação, o presente da salvação, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus derrama o seu amor através do Espírito Santo em nossos corações. Então, é dessa forma que nós devemos andar em amor. E terminamos mostrando o capítulo do amor, né? Quando Paulo diz que o amor é o amor sacrificial. Então, irmãos, Paulo diz aqui, né? Andai em amor, assim como Cristo andou, imitando a Deus. Mas continua, né? O andar aqui hoje, que eu queria mostrar para os irmãos, se baseia nesse verso 8, quando Paulo diz assim, olha, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Então, andar, né? Paulo está dizendo aqui, como filhos da luz. E é bem notório que há um contraste, como andam, ou nós que já somos filhos de Deus, filhos da luz, há um contraste como andam os filhos das trevas e como nós andávamos, né, nas trevas. Então Paulo aqui diz, outrora, no passado, erais mesmo trevas. E eu lembro que numa das mensagens, nessa carta de Paulo, lá no capítulo 2, mostra, não é? E eu, assim, falei como era realmente o meu passado, a minha pessoa. Era mesmo trevas, filho da ira, filho da desobediência, andando segundo e seguindo o meu pai anterior. O diabo, Satanás, andava servindo a ele, seguindo a ele, obedecendo a ele, não é? Diz a Bíblia. Andava segundo o mundo, seguindo o curso desse mundo, as fascinações do mundo, né, os desejos, enfim, todo esse guia que o mundo guia os seus filhos, né? E também seguindo e segundo a minha vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era dessa maneira que outrora nós andávamos. Naquele tempo, diz a Bíblia, nós estávamos sem Cristo, não é? Sem as alianças da promessa, sem comunidade, não éramos povo de Deus, sem esperança nenhuma,
e diz a Bíblia, sem Deus nesse mundo, filhos das trevas mesmo, filhos da desobediência, e assim Paulo lembra desse passado, né? E continua o desafio, porque ele diz, agora, pois, né, andai como filhos da luz, não mais andeis como andam, e no capítulo 4, os gentios, não é? Os homens sem Cristo. Mas olhando mais aqui nessa passagem, ele diz, olha, no verso 3, não mais andeis. Aí ele fala aqui, no verso 3 diz assim, olha, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós como convém a santos. Não mais, né, é conveniente andar dessa forma, não mais praticando essas coisas. E aqui ele fala de impudicícia, fala de impureza, toda sorte, que é mesmo imoralidade, né? Paulo trata desse assunto. E sabe, irmãos, eu parei hoje meditando, pensando nisso, são as relações sexuais ilícitas, ilicitude nesse tipo de comportamento. E muitas vezes, em muitas igrejas, esse assunto não é nem abordado, não é comentado e não é tratado. Mas Paulo aqui está tratando com a igreja, não está tratando com o mundo, não é? A carta é para os santos, é para nós vivermos como filhos da luz, em santidade e não mais nessas coisas. Nós acabamos de ouvir que Paulo diz assim, olha, nem sequer seja nomeado esse tipo de comportamento no meio de vós. Não é? Está escrito aqui. Não convém isso aos santos. Mas sabe, irmãos, o fato é que é uma realidade até no meio das igrejas. Nós devemos tratar desse tipo de assunto, né? Desse tipo de comportamento, porque é muito sério, até na vida da igreja. Eu tenho tentado mostrar e a tratar com os irmãos assim, o seu relacionamento, o meu relacionamento individual, não é pessoal com Deus, independente da igreja. A igreja, ela é importante sim, é o local onde nós recebemos a instrução, é um local onde nós temos a comunhão, um local onde nós partimos o pão, um local de oração. Então, tudo é importante, mas a igreja não é o local onde eu fico, né, a maior parte do meu tempo. A maior parte da minha vida é até fora da igreja, no sentido de templo, né, de casa. Mas a igreja somos nós, sou eu, é a minha vida prática. Então, a nossa preocupação, e é a mesma do Paulo, quando ele escreve as cartas, uma das grandes preocupações que eu tenho é com a igreja de Deus, em todos os sentidos, mas principalmente, amados, nesse relacionamento pessoal, individual com o Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é cheia de instruções em relação a essas práticas. E a carta agora, a parte, é bem prática mesmo, né? Nós temos visto aqui. Então, Paulo diz, olha, não mais andeis com essa forma de vida aqui, de impudicícia, de impureza, de imoralidade, com esse tipo de comportamento que não é mais para os filhos da luz, né, andar assim dessa forma. E a própria palavra de Deus, ela mostra, ela condena até esse tipo de comportamento. É contra Deus. Apesar de, nós vamos ver mais à frente, que esse mundo, né, vozes perigosíssimas, tentam mesmo até quebrar os valores que a palavra de Deus nos mostra,
tentam desconstruir a palavra de Deus com uma nova mentalidade de liberdade, de o importante é o amor, né? É desconstruir aquilo que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus não vai mudar, independente da opinião. Ou seja, Deus vai julgar a cada um, né? Mas esse tipo de comportamento é bem claro na palavra de Deus. E Paulo trata porque havia no meio da igreja até primitiva. Lembra que lá em Coríntios, nós vamos ver mais à frente, Paulo diz assim, só para introduzir aqui, olha, no capítulo 6, aliás, capítulo 5, Paulo fala, olha, geralmente, Paulo recebeu notícias dessa igreja, 1 Coríntios capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, né? Havia no meio da igreja imoralidade, e Paulo diz, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, que tristeza, né, irmãos? Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios está acontecendo, isto é, aí Paulo diz o que era, né? Ele abre o jogo, vamos dizer assim, olha, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, um comportamento mesmo triste, não é? E aí, irmãos, a palavra de Deus é cheia de instrução em relação a isso. Abra a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 18, Levítico, capítulo 18, o Senhor Deus deu os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, em toda a área da vida do seu povo, né? Como eles deveriam se comportar em obediência a Deus. E o caso aqui, o povo de Deus, a sua característica, é andar como Deus, em santidade. Nós somos desafiados a sermos santos, como Ele é santo. Então, Levítico, no capítulo 18, vale a pena, irmãos, ler, porque talvez aqui esteja alguém que nunca leu essa parte, né? É um estudo bíblico. Então, veja o que diz aqui, Levítico, capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Está vendo aí, irmãos? Então Deus, lembrar, né, uma alusão mesmo ao que Ele fez com esse povo, o povo dele tirou lá da escravidão do Egito e deu, né, uma nova vida, uma nova terra, e disse, olha, eu vou dar aqui a vocês a minha vontade, para vocês não praticarem o que é comum dos gentios, a prática deles, né, o comportamento, o procedimento. Meus filhos não são para andar assim, é para andar como filhos da luz, né? Então ele diz aqui, olha, farei segundo os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para ver, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, esse verbo, né, é importantíssimo, andar, a maneira de andar, como Deus quer, como Deus se agrada, como Ele mesmo gostaria que os seus filhos andassem. Então, é bem atual, né? É o desafio para a minha vida pessoal, para a nossa vida hoje à noite. Então, em relação a essa área, né, da vida, o Senhor diz assim, olha, portanto, né, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Vai ter vida, né? Então, continua aqui, olha, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe,
Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. A nudez da tua irmã de teu pai não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do teu irmão, de teu pai, não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. Irmãos, nós constatamos nesse mundo em que nós vivemos procedimentos que estão acontecendo hoje que quebram, né? Essa palavra aqui, a gente vê no noticiário aí, a cada dia, a maldade, como Deus está dizendo aqui, que estão cometendo, né? E vai ter o seu justo juízo. Mas continua aqui, olha, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Veja, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. É da tua descendência? Não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É uma abominação diante de Deus. É uma abominação diante de Deus esse tipo de comportamento. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de fora diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então, irmãos, vejam, impureza, não é? Imoralidade, iniquidade, comportamentos sexuais que nós temos visto no dia a dia aí. Isso aqui é a palavra de Deus, é a verdade, né? Olhe mais adiante aqui, no capítulo 20, diz assim, olha, versículo 7. São leituras longas, né? Mas, porém, necessárias. Diz aqui, olha, começa o 20, a mesma coisa. Disse mais o Senhor a Moisés, também, né, dirás aos filhos de Israel, e continua. Mas veja o verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque o Senhor é santo, eu sou santo, eu sou o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Interessante, não é, irmãos, que mesmo no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus Cristo veio e por uma vez por todas, aperfeiçoou para sempre. Quem? Quantos estão sendo
santificados. Então não muda nem no velho nem no novo o modo de andar do Filho de Deus. É em santidade, é em santificação. E aqui Deus diz, olha, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto juntamente com a adúltera. Morto. Não é? O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai. Estava acontecendo lá na igreja de Corinto, não é isso? Serão mortos esta e aquele, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ela e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se a mulher se chegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás assim a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vi a nudez dela, e ela vi a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás. Portanto, descobriu a nudez da tua parentela, sobre si levarão a sua iniquidade. Também um homem que se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez do seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Então, irmãos, é isso que Deus requer, não é? Do seu povo. E sabemos que essas práticas não são novidades, não é? A Bíblia fala mesmo, desde a queda, o homem ele está contaminado. A maldade mesmo impera no seu coração, independentemente dos tempos e das épocas, né? Quando Deus olhou e viu que a maldade mesmo era notória no meio da terra, né? Os homens, no íntimo do seu coração, era cada vez para o mal. Deus resolveu dar cabo, né? E mandou mesmo um dilúvio. Deus viu, diz que subiu mesmo a presença de Deus, a iniquidade, a imoralidade, esse comportamento mesmo abominável, de impureza, de impudicícia, de ilícitas relações sexuais, e Deus destruiu, pelo menos há 2 cidades conhecidas, Sodoma e Gomorra, né? A presença de Deus é abominação, e Deus destruiu, irmãos, e continua ainda, né? Esse tipo de prática. E Paulo chama a atenção, olha, não mais andeis com esse comportamento, né? E chegando no Novo Testamento, Paulo
como eu li agora há pouco, até identifica esse tipo de comportamento até no meio da igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, a preocupação do apóstolo e a preocupação da igreja atual em relação a esse tipo de comportamento tem que ser mesmo tratado, né? Mostrado que Deus, ele é contra esse tipo de comportamento. E nós temos que confrontar com a palavra de Deus, mostrar, né? E mesmo deixar bem claro que Deus vai punir, até no Velho Testamento, com a morte. Tira do meio do povo, é abominação para ser exemplo, né? Mas veja o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18, Paulo está tratando desse assunto. Ele começa no capítulo 5, né, de imoralidade, de relações sexuais ilícitas. Aliás, entrou agora, né? Uma das determinações da igreja lá em Jerusalém, quando Paulo e Barnabé subiram a respeito de certos assuntos, saiu um decreto, né, da igreja lá em Jerusalém. E disse, olha, levou cartas às igrejas e 3 coisas assim ficou mesmo determinado. Que não se era para falar aos gentios, à igreja nova, né? Se abster das comidas sacrificadas a ídolos, da carne, aliás, do sangue da carne de animais sufocados, né? Da idolatria e de que mais? Das relações sexuais ilícitas. E Paulo diz, olha, se abstenham disso, né? E saúde, ou seja, saúde espiritual, santidade, né? Então Paulo está tratando aqui sobre esse assunto com a igreja de Corinto e com as igrejas, não só com a igreja de Corinto. Então no verso 18, Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios 6, 18, fugir da impureza. Então, irmãos, esse fugir é a maneira que nós devemos nos comportar em relação a esse tipo de atitude. Tem que fugir, né? O José no Egito, ele estava sendo assediado pela mulher do Potifar, né? Ela era um assédio mesmo violento, né? Constante, permanente, todo dia, aquela conversa, né? Aquela conversa, é uma coisa mesmo difícil. E um dia chegou a mulher até a agarrar, começou a tirar as vestes de José, e o que que ele fez? Ele disse, não, peraí, tu é casada, não ficou discutindo a relação com ela, né? O que que ele fez? Deu no pé, fugiu. Então, irmãos, é uma boa tática, não é, para esse tipo de problema, é fugir da impureza. E aqui diz aqui o apóstolo, olha, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que, veja, pratica, né, imoralidade, peca contra o seu próprio corpo. Por acaso, ou acaso não sabeis, isso é importante, irmãos, porque talvez eu tenho muita preocupação e aprendi, né, o nosso pastor Fred, ele diz, tem muita preocupação com isso e fala e trata, porque prega a necessidade de um novo nascimento. É imperativo, importa-vos nascer de novo, porque há um tipo de comportamento da igreja que você é convidado a aceitar Jesus, né? A fazer uma decisão e assim por diante, mas fazer a decisão, aceitar Jesus,
ser batizado na igreja, está no rol de membros, está no livro, não garante a salvação a ninguém. O que garante é a experiência do novo nascimento. Aí sim, uma pessoa que tem a experiência do novo nascimento, ela é carimbada, né, pelo Espírito Santo. E ele passa a habitar no teu corpo e no meu. Por isso que Paulo diz assim, olha, fugir da impureza. Vocês estão praticando esse tipo de comportamento? Não sabem? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Ou seja, é o tabernáculo, ele habita em ti e em mim? É isso que Paulo está dizendo, olha, porque ele está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Ou seja, esse corpo que hoje o Espírito Santo habita, ele não te pertence mais. Saiba disso hoje à noite. Esse corpo aqui, ele não é mais meu, ele não mais me pertence, mas pertence a Deus, ao Espírito Santo, se você e eu somos filhos da luz. E ele diz aqui, porque não te pertence mais, né? Porque fostes comprado por preço. E nós vimos, irmão, no estudo passado, o preço alto que Jesus Cristo pagou para te comprar, para te remir, para te libertar do império das trevas, dessas obras infrutíferas, desse comportamento. Arrancou, tirou, né? Ou seja, e custou um alto preço. Por isso ele diz, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu lembro que já há alguns anos, né, pelo menos foi 6 anos atrás, quando o nosso pastor partiu, nós estávamos em Coríntios e nós continuamos, e nessa parte eu lembro muito bem no estudo, né? Como é que eu posso glorificar a Deus nesse corpo aqui, que ainda assim não foi remido? Irmãos, esse corpo aqui ainda habita pecado, não é? Paulo mesmo descreve, e você sabe, e eu sei também, porque eu vivo nele, né? Eu vejo as tendências dessa carne aqui, a luta que é, a guerra que é, a conviver com um corpo pecaminoso, que só mesmo tem vontade, tem desejo para aquilo que não é bom. O Paulo diz, olha, nesse corpo aqui não habita o quê? Bem nenhum, né? Eu vivo angustiado, eu esmurro a cada dia. Então, como é que eu posso glorificar a Deus nesse corpo aqui? Ele diz aqui, né? Veja aqui no verso 14, olha. Não sabeis, aliás, verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Primeiramente, eu tenho que saber que esse corpo não mais me pertence e que agora eu sou membro do corpo de Cristo, né? No qual ele é o cabeça e nós somos o corpo, os membros. Então, sabendo que eu sou membro agora do corpo de Cristo, tenho o Espírito Santo habitando em mim. Paulo diz aqui, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, sim, tomaria não mais esse corpo do Herbert, né? Mas o membro de Cristo, e os faria membros de meretriz, de prostituição, de impureza, de imoralidade, de impudicícia? Paulo diz, absolutamente não, não é? Porque quando eu faço, irmãos, eu faço porque eu quero, né? É a vontade da carne que eu estou mesmo satisfazendo. Deus dá, sim, possibilidades, graça, poder para eu dizer não. Uma das formas é fugir, né? E dizer não. Paulo diz aqui, olha, verso 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela?
porque, como se diz, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, é uma guerra, é uma batalha, como eu tenho falado nos estudos anteriores, né? Você tem que saber, entender, viver isso e batalhar contra, é uma guerra. Foge, meu irmão, foge de situações difíceis em que pode te complicar. Um homem casado, ele não pode ter amizade com moças solteiras, né? Viver de papinho, esse tipo de comportamento. Quer fazer o quê, meu irmão? Né? Eu estou falando até dentro da igreja, estou falando no mundo não. Né? Homem casado, tem que estar com a mulher no seu meio, né? Tem muito cuidado. Existe sim os casos que nós devemos orientar, passar a experiência, mas negócio de estar com amizade, com as irmãzinhas, né? Lembra, pastor Fred já falava, meu irmão, tem muito cuidado, né? Quantos pastores foram pegos dentro de tanque de batismo aconselhando a irmãzinha? Foge. Eu falo aqui nas nossas reuniões de pastores, pastor Fred falava, diáconos, presbíteros, meu irmão, cuidado, né? Toma cuidado. As moças solteiras da igreja, falo com o César, a gente trabalha com meninas de 14, 15, 16, do mundo, né? Brincamos com elas, mas tem a distância. Sabe qual é a distância? A minha mão aqui, ó. Bom dia, boa tarde, né? Não brinca com essas coisas não, é muito sério. Então Paulo diz, olha, muito cuidado, né? Tenham cuidado mesmo com isso. É para nós, no meio da igreja, esse tipo de procedimento. Então Paulo diz aqui, olha, fugir, né? Fugir da impureza. E ele diz aqui no verso 9, olha só. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não deixe ninguém te enganar. Veja, nem impuros, né? Nós estamos falando de impureza, de imoralidade, de impudicícia, de ilícitas relações sexuais. Diz aqui, nem os impuros, nem os idólatras, veja, nem adúlteros. É relação sexual ilícita, o adultério. Nem efeminados, homens que têm os modos próprios de mulher, né? Que esse comportamento adamado, mimado, delicado, essas coisas que diz aqui é o efeminado. Nem sodomitas, é o comportamento mesmo de sexo, não ao sexo normal, natural de um homem com a mulher, mas a atração ao sexo oposto, né? Homem com homem, mulher com mulher, que a palavra de Deus mesmo abomina esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento. E diz aqui, olha, os que tais coisas praticam, não herdarão o quê? O reino de Deus. É bem clara a palavra de Deus. Aí vem com uma conversa aí, né, a conversa, as vozes do mundo, que querem quebrar, querem desconstruir esse tipo de comportamento e até aprovar, né, no meio das igrejas. Eu não estou falando aqui de homofóbico, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Nem sou contra, no sentido assim de impedir. Não, eu sou contra o comportamento. A pessoa não, né? Mas o comportamento, o procedimento, sim. Então tem que falar diante da palavra de Deus que não herdarão o reino de Deus, coisas espirituais, né? Não, cada um vai dar conta de si diante de Deus. E não é uma guerra, não é particular com essas pessoas, porque se a igreja está tão enfrentando isso, com essa veemência toda de alguns, não é? Aqui ladrão não vai entrar no reino de Deus também. Mentiroso não vai entrar no reino de Deus. Adúltero não vai entrar no reino de Deus. Então prega a palavra, né? Aqui nessa porta só entra pecador, irmãos. Eu não sei quem é, quem não é, né? Mas a palavra de Deus é que vai falar.
e cada um vai dar conta diante de Deus do que está praticando e fazendo mesmo com o seu próprio corpo. Veja o que diz aqui, né? Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5 e verso 19, Paulo fala dessas obras, né, de impureza, de impudicícia, de prostituição. Veja, verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, são obras da carne, né? E Paulo descreve todinhas, mas só no verso 19, são prostituição, é o que nós estamos tratando, impureza e lascívia, que é mesmo a sensualidade. E chega aqui no verso 21, no final, diz, olha, como já outrora vos preveni, e não quero que ninguém fique enganado a esse respeito, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, o quê? Praticam. Uma coisa, né, é você ser encontrado nessa prática, mas realmente ter a libertação de Deus e continuar. É isso que Paulo é filho de Deus, é filho da luz, mas não pode mais, né, continuar com esse tipo de prática. Veja mais aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, as cartas são para a igreja de Jesus Cristo, né? Eu estou mostrando que Deus estava falando com o seu povo e tinha problema de pecado dessa natureza no meio da igreja, que a vontade dele é a vossa santificação, andar em santidade de vida, que vos abstenhais, veja, da prostituição, né, da impureza, da imoralidade, e que cada um individualmente, né, cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, como é que eu posso, né, glorificar esse corpo? Fugindo, me abstendo, né, desse tipo de comportamento que não é de Deus. E vai receber a merecida punição. O juízo não vai ver a Deus, né? Continua. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 é o final, o juízo de Deus, né? O trono branco. Chega no verso 21, diz aqui a palavra do Senhor, olha, 21:8. No 20 ele falou do trono branco, que serão julgados cada um segundo as suas obras, e aqueles que não foram achados no livro da vida, esses mesmos serão lançados, né, para dentro do lago do fogo e enxofre, onde está o diabo, o inferno e tudo, mesmo a morte, para esse local de separação eterna de Deus. Mas veja o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, é aqui que entra, né? Toda sorte de impureza, mesmo de imoralidade, de adultério, que nós vimos aquilo que Deus condena. Chega no capítulo 22, veja aqui no verso 15, ficam de fora, né? Não vão entrar não, no reino de Deus. Os cães, essa palavra aqui, cães, são prostitutos, são sodomitas, a Bíblia identifica como cães. Os cães, os feiticeiros, veja, os impuros, né, aquele que pratica a impureza, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a mentira, ficarão de fora, amados irmãos, né? Então aqui, hoje à noite, né, o tempo até já está indo, Paulo está dizendo aqui, né, não mais andeis
fugir da impureza. A palavra de Deus, ela mesma é bem clara. E anteriormente eu estava falando que vai ser o quê? Ela vai tentar o mundo. Paulo diz que tem as vozes do mundo, né? E são vozes poderosas, as influências, a mídia, os intelectuais, esses homens aí que formadores de opiniões, escritores, homens que tratam de novelas, de filmes e etc, psicólogos, enfim, uma gama grande que estão mesmo querendo desconstruir a palavra de Deus, dizer que não, o importante é o amor, tem que haver a liberdade, né? Não tem nada de liberdade, existe uma verdadeira libertinagem, que é contra mesmo as coisas de Deus, e Deus vai punir. Há uma quebra de valores, de impor na sociedade uma coisa que quer dizer que é normal, que não é normal, é anormal. A minha esposa trabalha em escola, o pastor Nivan trabalha em escola, o MEC, né? É um perigo. Estavam querendo implantar até essa tal de não sei o que do gênero, né? Não é? Ideologia do gênero. Que você tem que ensinar às crianças que ela tem a liberdade de escolher o que ela é. Não tem não, irmão. Ou nasce homem ou nasce mulher. Não tem liberdade não de escolher o seu sexo, né? Deus já através mesmo da sua presciência, já determinou quem é homem e quem é mulher, mas são contra Deus. E fazem tudo, tem métodos, né? Hormônios, cirurgia e aí vai. No domingo eu vi uma reportagem, um assunto desse, né? Era até, eu não quero nem falar nisso não, irmão, deixa pra lá, sabe? Mas enfim, querem desconstruir a palavra de Deus. E Deus vai punir. No Evangelho na carta de Paulo aos Romanos, e a gente termina hoje aqui com esse assunto. Diz assim, Romanos, abra sua Bíblia, capítulo 1, nós passamos por isso nas manhãs de domingo, né? O capítulo 1, e versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, esse tipo de comportamento Deus vai punir, a ira de Deus virá, né, sobre esses que, aí veja no verso 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Mudaram. Diz, por isso, porque mudaram, porque rejeitaram, porque estão contra, desprezaram a palavra de Deus, as coisas de Deus, Deus mesmo entregou Deus aos homens a sua imundícia, tá vendo? A impureza, a imoralidade, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, não é? É o que nós estamos tratando aqui, mudaram a verdade de Deus em mentira. Hoje o certo é errado e o errado é o certo. Não é? Mentira, e está encampado mesmo nesse mundo, e eu digo, veio para ficar e vai ficar, irmãos, já está aí, né? Não tem conversa não. Diz aqui, depois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ou seja, é o homem adorando o homem, né? É o humanismo, enfim, e não adorar o Criador, como diz aqui, o qual é bendito eternamente, amém. E por causa disso, desse comportamento,
Deus entrega as paixões, veja, infames, né? Procedimento de imundícia, de imoralidade, de infâmia, porque ele chega assim, até as mulheres, não é? Mudaram o seu modo natural, mudaram de suas relações íntimas para o contrário à natureza. E semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Nós lemos lá em Levítico, né? Torpeza, maldição, enfim. Homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem, irmãos, desprezaram novamente, rejeitaram, recusaram, diz aqui, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, obedecer a Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Não vem dizer, né, que é normal. Eu estava esses dias, mês passado, em São Paulo, eu e o Mário Abraim, e saímos do metrô, tinha duas moças mesmo, né, se beijando no metrô, lá em São Paulo. Homens com homens, nos shoppings, tá normal, ou seja, mas é uma coisa inconveniente, não é de Deus não, irmãos, mas tá aí, nós vamos ter que conviver com esse tipo de coisa, mas dentro da igreja, é isso que Paulo está tratando, falando com filhos da luz, né? Diz aqui o Paulo, cheios de toda injustiça. Como são essas pessoas, né? O seu caráter, diz aqui Paulo, cheio de injustiça, de malícia, de avareza e de maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, são cruéis, né? Ora, tendo conhecimento, eles da sentença de Deus, que são passíveis de quê? De morte, né? Os que tais coisas o quê? Praticam, não somente as fazem, mas ainda aprovam os que assim procedem. Irmãos, o tempo já foi, mas volte lá para Efésios, onde nós estamos, capítulo 5, e Paulo diz assim, não é? Mas, verso 3, a impudicícia, a impureza, a imoralidade, as ilícitas práticas de relações sexuais não é mais, né? Diz ele aqui, nem sequer seja nomeado, comentado entre vós, como convém a santos, andai assim como santos. Então, amados irmãos, a gente vai parar aqui nesse verso 3 hoje, né? Paulo diz assim, andai, porém, como filhos da luz, e não mais andeis nesse tipo de comportamento. Impudicícia, impureza, imoralidade. Para a semana nós vamos ver o verso 4, que são inconvenientes coisas. No verso 6, ele fala de idolatria, aliás, de idolatrias e assim por diante, mas coisas, né, que são infrutíferas da carne. E vamos mesmo andar como filhos da luz. Esse é o desafio para a minha vida, para a vossa vida. Pai, nos ajuda, Senhor, como a igreja do Senhor, que tu compraste com um alto preço,
o preço mesmo da tua morte, Pai, o preço do teu sangue. E sobre essa igreja o Senhor derramou o teu Espírito Santo e nos tornou filhos da luz, filhos da obediência. E assim, Pai, devemos andar, imitar o Senhor, andar em amor, imitar o Senhor como santo, andar em santidade de vida. Nos perdoa, Pai, que temos realmente pecado contra o Senhor. E se há mesmo pecado no meio da tua igreja, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de procedimento, nós devemos chegar a Ti e confessar, e deixar, e fugir, e não mais se envolver com esse tipo de procedimento, porque não procede dos filhos da luz. Então nos ajuda, Pai, e nos dá mesmo a Tua graça de andar num mundo tenebroso, num mundo mesmo em que é contra o Senhor, é contra a Tua palavra, que tenta mesmo destruir, desconstruir as Tuas verdades em mentira, mas que a Tua igreja continue perseverando e o Senhor, Pai, nos dê a graça e o poder. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém.